Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você esteja aí assistindo essa aula agora. Seja bem-vindo à aula do Tio Júnior, à nossa aula de ciência. Seja bem-vindo ao nosso papo científico dessa semana. A gente vai fazer hoje uma pequena revisão de início do que a gente viu na aula passada, que é muito importante para que a gente possa compreender, né, o que a gente vai falar na aula de hoje, o que está na agenda de vocês de hoje. Tá bom? Então, já prepara todo o material de vocês aí, tá? O livro, que é muito importante também para estar acompanhando, né? Vamos revisar. Você que estava no momento presencial semana passada e hoje está aqui no online, né? Você que estava 100%, né? 100% remoto, né? Todas as semanas aqui comigo. Fico muito feliz por ter você aqui comigo. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, vamos revisar um pouquinho. A gente viu na aula passada como os animais respiram e como os animais se reproduzem, tá? Só uma breve explicação sobre a respiração dos animais, né? Porque alguns animais, eles respiram de diferentes maneiras, né? Alguns respiram de forma pulmonar, né, como a nossa respiração aqui normal, que são os exemplos dos cachorros, né, da vaca, do cavalo, né, que eles utilizam os pulmões normais, como a gente, para respirar. Existe também a respiração branquial, que é a respiração dos peixes, né, que eles respiram dentro da água, então é uma respiração diferente, tá? Tem também a respiração traqueal, né, que são alguns animais que utilizam as traqueias deles para respirar, que é um grande exemplo aí os gafanhotos, né, que eles utilizam as traqueias para a respiração. Tem também a respiração cutânea, que é um exemplo da respiração das minhocas, tá? Então, existem vários tipos de respiração para esses animais, certo? Que a gente viu tudo isso na aula passada. Caso vocês queiram estar revisando, foram as páginas 97, 98, 99, tá? Que está falando sobre esses tipos de respiração. Logo em seguida, também a gente falou sobre como os animais se reproduzem, né? Que nós vimos isso na página 101, tá? 101 e 102, né? A gente viu aí um exemplo da gatinha Safira, né? Como elas dão a reprodução, tá? Então, a reprodução é muito importante para esses animais, né? E acontece como, né? Esses animais se reproduzem, geralmente, é necessário que o gameta masculino, que é o espermatozoide, se una com o gameta feminino, que é o ovócito, né? Formando o zigoto, né? E essa união é chamada de fecundação, tá? Alguns animais realizam alguns rituais de acasalamento, tá? Para atrair, né, o seu companheiro, né? Para atrair o animal do sexo oposto. Então, a gente vai estar vendo agora um pouquinho, né, adiante, como acontece essa fecundação. Porque existe a fecundação interna, existe a fecundação externa, né? E como é o desenvolvimento desse embrião? Como é o desenvolvimento desse filhote? Será que ele é dentro da barriga do animal? Será que ele é dentro de um ovo? Tem animais que são de diferentes maneiras. E é isso que a gente vai estar vendo hoje. Olha só, na página 103, ó, diz o seguinte: tartarugas marinhas e a luminosidade das cidades. O que será que acontece com isso? Ó, as tartarugas marinhas são animais que, né, colocam seus ovos em buracos na areia das praias e cujos filhotes se dirigem ao mar após saírem dos ovos. Mas a luz artificial das cidades tem prejudicado a orientação desses animais. Por quê, né, pessoal? Porque eles precisam da luz das estrelas, a luz natural. Então, eles seguem essas luzes para chegar até o mar. Porque eles saem ali do ovinho, gente,
praticamente os olhos não abrem, né? O nascimento ali muito perto. E aí eles precisam, né, ter todo esse cuidado para que eles não se atrapalhem com a luz das estrelas, com a luz das cidades. Olha só, quando os filhotes saem dos ovos, eles se encaminham ao mar, guiando, né, guiados pela luz das estrelas no horizonte, ou seja, né? Só que, ó, olha aqui, né? Eles seguindo aí, né, a luz das estrelas, indo para o mar. A luminosidade artificial das cidades pode confundir os filhotes. Muitos deles se perdem e se encaminham ao continente, em vez de seguirem para o mar. Olha só, né? A luz de um poste que está aqui na praia. Eles estão seguindo, vindo para a luz do poste, ao invés de ir para o mar. Ao se dirigirem para o continente, ou seja, para a cidade, né, para a pista, os filhotes podem ser atropelados, né, ou predados mais facilmente, por ficarem expostos por mais tempo na areia. Então, eles não podem, assim que ele sai do ovo, ele tem que ir para o mar, porque são tartarugas marinhas, ou seja, de água. Não podem ficar muito tempo na areia, fora da água. Então, diz o seguinte: como o ser humano pode prejudicar a sobrevivência das tartarugas que eclodem dos ovos, ou seja, que saem dos ovos, né? Então, o ser humano ele prejudica as tartarugas, né, ao erguer construções em praias, nas quais ocorrem as desovas. Ou seja, né, no local que ocorrem essas desovas, no local que essas tartarugas têm os ninhos, não se pode estar fazendo construções, né? Por quê? Porque a iluminação artificial próxima desses locais confunde as tartarugas, que se direcionam para o continente, ficando mais expostos aos predadores e aos atropelamentos. Então, não se pode estar fazendo construções nesses locais. Que providências, né, você acha que a população e os governantes poderiam tomar para evitar esses problemas? Então, o papel da população é cobrar de órgãos, né, competentes, ou seja, dos órgãos públicos, prefeitos, governadores, medidas para restringir o acesso de iluminação em locais de desova de tartarugas, como tornar esses locais protegidos, proibindo edificações e iluminações artificial, ou seja, que sejam apenas locais, né, para o uso dessas desovas, que seja um local restrito, como acontece, né, em alguns locais que a gente vai, né, que tem, né, o local próprio das tartarugas para elas desovarem, né, para que elas tenham os filhotes e que eles nasçam saudáveis, para que eles nasçam seguros, para que não aconteça essa questão. Agora vamos ver como acontece o desenvolvimento do embrião, tá? Em alguns animais. Ó, o desenvolvimento do zigoto, né, forma o embrião. O embrião pode ser desenvolvido de diferentes maneiras, dependendo da espécie. O embrião, no caso, é o filhotinho que está nascendo, tá? Para conhecer um pouco mais sobre os animais, como os animais se desenvolvem, antes de nascerem, vamos visitar alguns lugares do sítio de Joaquim. Nossa primeira parada é no galinheiro do sítio. Nele podemos observar galinhas, pintinhos, recém-nascidos e alguns ovos. Onde se desenvolvem os pintinhos antes do nascimento? Então, os pintinhos eles se desenvolvem dentro do ovo da galinha, não é? A galinha põe o ovo e agora ali dentro do ovo que está fora da galinha, o embrião vai se desenvolver, o pintinho vai se desenvolver até nascer. Então, o embrião de alguns animais
como a galinha, o peru, o avestruz, né? A lagartixa, a tartaruga, se desenvolve dentro de ovos que permanecem fora do corpo da fêmea até o nascimento dos filhotes. Por esse motivo, eles são chamados de animais ovíparos, tá? Por se desenvolverem dentro do ovo, fora da galinha, tá? Fora do animal. Nossa segunda parada é aí, ó, é no chiqueiro do sítio. Nele podemos observar porcos adultos e alguns filhotes que acabaram de nascer. Onde os filhotes do porco se desenvolvem antes do nascimento? No embrião, né? No útero materno, dentro da barriga da mamãe. Então, o embrião de alguns animais, como o porco, gato, coelho, a vaca, a ovelha, se desenvolve no útero materno até o nascimento. Como também, né, as mulheres. Eles são chamados de animais vivíparos. Vamos avançar. Nossa terceira parada é uma pequena plantação de café, nos cafeeiros. Existem alguns insetos chamados cochonilhas verdes que se alimentam desses vegetais. Os embriões das cochonilhas verdes se desenvolvem em ovos, que permanecem dentro do corpo da fêmea até o nascimento. Ó, um pouco diferente da galinha. A galinha ela põe o ovo e o embrião se desenvolve fora do corpo, né? Dentro do ovo, mas o ovo já está fora da galinha. Já alguns animais é dentro do ovo, mas o ovo continua dentro. Então, os animais no quais os embriões, né, o embrião se desenvolve dentro de ovos que permanecem no corpo da fêmea até o nascimento, são animais chamados ovovivíparos. Alguns peixes, né, serpentes, cascavel, por exemplo, são exemplos desses animais. Ou seja, eles a cobra ela vai nascer do ovo, mas o ovo fica dentro da cobra. Ela só solta o ovo quando é para nascer. Então, apesar de o embrião permanecer dentro do corpo da fêmea, mas é do ovo que ela recebe o gás de oxigênio, a água e os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Continue passeando pelo sítio e identifique como se desenvolvem os embriões dos animais que se encontrará no caminho. Então, nós temos vaca. A vaca é o quê? Vivíparo, né? Por quê? Porque o bezerro, ele se desenvolve dentro do útero da barriga da mamãe, né? Da vaca. O rato também. O bem-te-vi é ovíparo, tá? O bem-te-vi é ovíparo, porque os passarinhos são como as galinhas. Ele põe o ovinho e o passarinho vai se desenvolver ali fora da barriga do passarinho, né? O ovo. Tá? O lagarto também é ovíparo. Tá? Não tem aí nenhum ovovivíparo. Então, o corpo dos filhotes de muitos animais é semelhante ao corpo dos adultos. Outros animais nascem com um corpo bem diferente do corpo dos adultos, passando por várias transformações até atingir a forma adulta. O conjunto dessas transformações é chamado de metamorfose, tá? Que é o desenvolvimento do corpo, né? Às vezes, o corpo ele nasce já todo daquele jeito e vai crescendo, só vai crescendo o tamanho. Mas tem processos de alguns animais que eles nascem de um jeito e quando vai crescendo vai se transformando em uma coisa totalmente diferente. Vamos ver aí a metamorfose desse bicho da seda. Ó. Né? Primeiro passo, a mariposa. Ó. É a forma adulta dos bichos da seda. Ela deposita seus ovos, né, em folhas de amoreiras. Tá? Nós temos aqui a mariposa e ela pousando os ovinhos. Ó. Depois vamos aqui. De cada ovo nasce uma lagarta que passa a se alimentar das folhas da amoreira.
Então, nós temos aqui, dos ovos nasce o quê? A lagarta. A lagarta do bicho da seda. Certo? O terceiro, a lagarta produz um casulo em volta do seu corpo. Nessa fase, o animal está na forma de pupa. E seu corpo continua a mudar. Veja só, gente. Do ovo virou uma lagarta. Da lagarta já virou um casulo. A própria lagarta virou um casulo. Ao atingir a fase adulta, uma nova mariposa sai do casulo. Ou seja, a lagarta virou casulo. O casulo do casulo já saiu agora a mariposa. Né? Então, as mariposas adultas podem se reproduzir e dar origem a outras mariposas. Gente, olha que transformação. A mariposa vira lagarta, depois vira casulo, para depois nascer a nova mariposa. Olha que transformação. É totalmente diferente de nós, seres humanos. Porque nós, seres humanos, nasce um menininho, o menino vai crescendo. Mas continua sempre um menininho. Mesma coisa é um bezerro que nasce da vaca. Nasce o bezerrinho só vai crescer. Agora, olha o processo aí dessa mariposa. Né? Vira lagarta, gente. Depois vira casulo, para depois virar mariposa de novo. Processo, né? Então, pessoal, muito obrigado pela sua participação, tá? Aqui na nossa aula. E até a nossa próxima aula, tá bom? Um abraço e tchau, tchau.